Olá, bem-vindo ao dia de hoje. Vamos aqui tratar sobre um assunto muito importante para o povo de Deus. Muito importante. Antes de a gente entrar, eu quero aqui trazer à luz o nosso livro Vida no Campo. O alerta que aparece aqui, estou com a página 21, no capítulo 4, Ocupação em Zonas Rurais. Diz assim: acham-se diante de nós tempos sérios e grande é a necessidade de famílias saírem das cidades para o campo, a fim de que a verdade seja levada pelos valados, assim como pelos caminhos principais da terra. Muito depende de fazermos nossos planos segundo a palavra do Senhor. Percebe? Muito depende de nós de fazermos os nossos planos segundo a palavra do Senhor. Acham-se diante de nós os tempos muito sérios. E o povo de Deus não pode descansar esse tempo. Deve se preparar para mudar para o campo. É claro, com sabedoria, sem precisar de se precipitar. Pois é, diz aqui, depende mais de consagrada atividade e perseverança do que de inteligência e do saber adquirido nos livros. Percebe? Não é apenas dizer que sou sábio, eu conheço a verdade. Isso precisa de uma vida consagrada e obediência à palavra do Senhor. E aqui está a palavra do Senhor. Deus é quem inspirou. Nisso é necessário que cada um não deixe em vão os conselhos que aparecem nesses livros. Indo aqui para a página 28, do mesmo livro, A Vida no Campo, diz aqui: como os anjos devem se sentir. Diz: penso em como os anjos devem se sentir vendo o fim aproximar-se e os que professam ter o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, acotovelando-se, formando colônias e assistindo às reuniões e sentindo-se desanimadas e insatisfeitos quando não há muita pregação para lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto literalmente eles nada estão fazendo. Percebe? Estamos a entrar no momento mais sério da vida. Mais sério. O conflito iminente está chegando e as coisas estão sendo preparadas de maneira mais sábia. E o povo de Deus, o que está a acontecer? Estão se a acumular nas colônias, nas cidades. E não há pregação que pode lhes preparar a alma. E o que eles fazem? Estão ainda a relaxar. Em vez de se preparar, fazendo alguma coisa útil, não estão a fazer isso. Estão a murmurar, estão a relaxar, estão a descansar. Queridos irmãos, o trabalho do povo de Deus é exatamente preparar-se para o último grande conflito. E nós estamos exatamente neste momento de preparo para este último cenário. E o que o povo de Deus está fazendo neste momento? O que está fazendo? Queridos irmãos, na última hora, os organismos de trabalho, os sindicatos, serão os instrumentos que o inimigo vai usar para assim formar a teia de pegar o povo de Deus. E estamos cá nós exatamente neste tempo, ainda descansando, relaxando no momento mais sério. Que nós todos estamos a acompanhar que o último grande conflito, na sua fase final, já está entre nós para arrebentar. E o que está fazendo o povo de Deus? Você e eu. O que estamos a fazer? O conselho de Deus está aqui desde já. Arranca o estudo de hoje, conflito iminente que está à nossa vista desde já. E aí, meu querido? Arrancamos desde já o nosso estudo, o grande conflito, para falarmos aqui sobre o tema 11, que é exatamente o conflito iminente. E aqui vamos abrir verdades profundas sobre a última grande perseguição. Afinal de contas, estamos a acompanhar nós a se falar sobre a última perseguição, a grande tribulação, que é tanto falado, tanto cantado lá fora. O que fala, afinal de contas? O que tem a ver a grande tribulação? E ali tem as histórias que se dizem sobre o chip, a marca da besta, entre tantas coisas, o código de barra,
fala-se lá sobre um chifre pequeno que vai ser implantado aqui na mão para controlar as pessoas, tem informações, e isso tudo é atribuído como a marca da besta. Se era de verdade a marca da besta, queridos, entenda o seguinte: Satanás conhece muita verdade, mas Jesus Cristo disse, ele não se firmou na verdade. Satanás não é você, não sou eu, não é nenhum ser humano nascido de carne em si. Satanás é um ser criado, que ele existe há milhares de anos, mas ele está há mais de 6.000 anos envolvido no pecado. É isso, contaminado com o pecado. Ele que é o originador do pecado. Então, ele não muda, mas você e eu, nós podemos mudar. E ele, como não se firmou na verdade, ele está tratando de tudo para atrapalhar as pessoas a não conhecer a verdade. Ele usa o engano. Por isso, como ele sabe, está vindo a marca da besta, que ele mesmo quem está a planificar isso, está a atrapalhar as pessoas para que as pessoas não conheçam a verdade, não conheçam o que é a marca da besta. E nós aqui, em vez de ficar atrapalhado, pensando que talvez seja um chip, um grau de arroz, seja o quê? Aqui nós encontramos a verdade sobre a marca da besta. Exatamente isso o que nós vamos ter aqui. Queridos, de acordo com o livro de Apocalipse, ela revela a situação real deste mundo. O livro de Apocalipse centra-se no verdadeiro conflito deste mundo. Qual é? A adoração. A adoração é o verdadeiro ponto do conflito neste mundo. Toda a guerra está a acontecer nos céus, na terra. Desde lá no céu, por onde iniciou, nós sabemos que o problema foi de adoração. Satanás foi expulso lá dos céus por causa de que queria ser semelhante ao Altíssimo, queria colocar o seu trono ao lado, do ponto mais alto do trono de Deus, nosso Criador, e ele queria lá ser semelhante ao Altíssimo e ser adorado. Este foi o ponto. Desde lá, então, ele teve ódio com Jesus Cristo e preferiu, então, porque ele não conseguiu lá, preferiu fazer guerra contra o reino dos céus, contra o nosso Deus, e assim foi expulso para aqui na terra. E aqui, ele ainda continua. Ele ainda não tirou da mente dele o desejo de querer ser adorado. Percebe? Tem um estudo aqui no canal que fala exatamente sobre isto. E nesse estudo eu falo isso. O tema é as 4 personalidades malignas. Encontre aqui. Você vai perceber. O último tema eu abordo isso com mais clareza. Queridos irmãos, Satanás foi expulso lá dos céus. Foi lançado aqui na terra. O desejo dele é que? Ser adorado. Em todo o tempo ele foi usando o engano. E ele acabou revelando isso quando fez a tentação contra Jesus Cristo. Qual foi a sua última tentação? Lembra? Ele fez a primeira tentação, falhou. Segunda, falhou. Terceira, acabou se expressando. Ele disse, eu te darei tudo isso. Basta você se ajoelhar e me adorar. Isso é o que ele queria. Mas saiu perdendo. E cada um de nós podemos estar adorando a Satanás se nós entregarmos a nossa vontade, o nosso ser, o nosso viver a Ele. Se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, procurar consagrar a sua vida de verdade, você ainda está em meia-lua, em metade. Isso não vai te colocar em segurança com Jesus Cristo. Então, fique atento, meu irmão. Fique atento. Entregue-se por completo a Jesus Cristo. Seja um fiel, verdadeiro adorador a Jesus Cristo. Percebe? Temos aquele irmão que diz que existe os adventistas no 7º dia e os adventistas do 7º dia. 2 grupos diferentes do povo de Deus. Aqueles que apenas se revelam como santos no próprio dia e aqueles que vivem a santidade a todo momento, segundo a palavra de Deus, procurando examinar e colocar a consciência em constante obediência à palavra do Senhor, em comunhão com Jesus Cristo continuamente. A estes, Satanás anda longe. A estes é o alvo para Satanás lhes atacar, porque ainda não estão contaminados com o engano dele. E você, se talvez Satanás já não se preocupa mais contigo, tem que ser a sua preocupação. Aqui está, meus irmãos. Na última grande perseguição, a tal dita grande tribulação, que as pessoas falam por lá fora e não sabem exatamente qual é, nós aqui abrimos. Tal como você sabe, o ponto principal do Apocalipse é adoração. É isso mesmo. Satanás, o que ele quer
é desviar as pessoas da verdadeira adoração. Isso que é. E nos 10 mandamentos da lei de Deus que nós vemos estudando ao longo desse trimestre, o conflito iminente está centrado exatamente nos 10 mandamentos, principalmente no 4º mandamento, que revela o trono de Deus e o nosso Deus que é digno de ser adorado. O 4º mandamento, o que é que diz? Êxodo 20, versículo 3 até 17, e o ponto focal, verso 8. Lembra do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Este verso aqui leva as pessoas a adorar ao Deus Criador. Isso mesmo, a adorar a Ele. Então Satanás o que é que faz? Afasta o 4º mandamento para as pessoas adorarem de maneira incorreta. Então ele tirou o sábado, colocou o falso sábado, que é o domingo. E nos últimos dias ele ainda voltará mais a arregimentar a população no mundo para que as pessoas adorem a Deus de maneira incorreta. Esse aqui é a vontade que Satanás tem. Satanás, ele usa o engano. Por esse motivo, ele afastou o sábado, enganou as pessoas, convenceu as pessoas para adorar a Deus de maneira incorreta. Esse aqui é a vontade dele. Tanto como ele iniciou lá nos céus, enganando os anjos eternos, e assim acabou colocando os anjos que lhe aceitaram na condição mortal, assim também. Mas, tanto como agora existe um povo leal à verdade de Deus, nos últimos tempos também haverá o povo leal aos mandamentos de Deus. Segundo o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz lá: e irou-se o dragão e foi pelejar contra o resto da sua semente, os filhos da mulher. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Percebe? Satanás não está contra qualquer pessoa, qualquer cristão. Não é isso. Não é isso. Há muita gente que se convence nisso. Satanás está contra os cristãos. Ele está contra, segundo a Bíblia Sagrada, está contra aqueles que guardam os mandamentos de Jesus Cristo, os 10 mandamentos de Deus, e mantêm a fé de Jesus Cristo. Percebe? No último tempo, no tempo da grande tribulação, Deus terá um povo leal a Ele. De acordo com o Apocalipse 14, versículo 12, diz lá: aqui está a paciência dos santos. Quem? Os que guardam os mandamentos de Jesus e mantêm a fé de Jesus Cristo. O ponto ainda prevalece. Na última hora, Deus vai derramar a chuva seródia, vai colocar no coração dos seus fiéis a fé de Jesus Cristo. Essa fé que vai suportar no momento mais difícil, vai ser a fé mais profunda que vai levar as pessoas a confiar a Deus no momento que não consegue ver, a perseverar quando não pode entender. Esse momento mesmo mais duro, esse momento que o povo de Deus vai ser derramado. A fé que é um dom de Jesus Cristo, recebido pela fé e que nos conduzirá em meio ao grande conflito final. O povo de Deus estará seguro ali, porque vai ser derramado essa grande fé. Oh, eu estou aguardando essa fé. Desde já é o momento de cultivar um relacionamento melhor com Jesus Cristo, da qual vai nos garantir que nós possamos receber essa grande fé. Percebe, meu irmão? Comece desde já. Tal como Jesus Cristo disse: quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Desde pouco, agora, com as nossas pequenas tentações, vamos procurar ser fiéis a Ele. Percebe? Vamos procurar ser fiéis a Ele. Nessa última hora, nós vamos se deparar com a última grande guerra. Exatamente. No meio das pessoas que dizem que a grande tribulação será um momento de domínio do anticristo. O anticristo vai aparecer, vai ganhar o terreno, vai dominar por 7 anos. Será um momento de muita dor. Os filhos de Deus, os filhos de Deus vão ser arrebatados para os céus. Os que vão ficar aqui vão ficar a sofrer. Isso é antibíblico. Estão sendo transmitindo
mensagens não fiéis, mensagens não verdadeiras com os homens que se dizem ser fiéis. Meus irmãos, perceba, o grande conflito, o último grande conflito, a última grande perseguição vai se centrar na adoração. No último tempo, o mundo está agora se reunindo para trazer o falso sábado, que é o repouso dominical. É isso. E por causa das mudanças climáticas, eles estão a cantar sempre essas mudanças climáticas para quê? Para enganar o povo se unir para a última grande perseguição. Meus irmãos, a crise vindoura está chegando. A crise vindoura está chegando. E essa crise vindoura, como sabemos, Satanás sempre usa o engano. Desde sempre ele está usando o engano. Mas quando o engano não pega para ele, o que faz? Usa agora a violência. É isso que ele faz. Quando o engano não pega, ele usa a violência. Queridos irmãos, Satanás está contra os verdadeiros fiéis de Deus. Entenda, há pessoas que dizem que obedecer à Bíblia tal como ela é difícil, não é possível. Deus nunca nos traria coisa que é difícil, impossível de obedecer. Nunca. A vida de Jesus Cristo é um exemplo para nós. Tal como Jesus Cristo viveu aqui, como obediente e fiel, é possível os seres humanos também viver a mesma vida. É possível. Pela graça de Deus, apoio do Espírito Santo, é possível nós vivermos a mesma vida. Percebe? É possível. Sendo assim, meu irmão, seja um fiel de Deus. Seja um fiel. Por esse motivo, todos aqueles que piamente desejarem viver segundo a verdade de Deus, segundo as verdades da Bíblia Sagrada, serão perseguidos. Está escrito isso em 2 Timóteo 3, versículo 12. Todos os que piamente desejarem viver segundo a palavra do Senhor sofrerão perseguição. É isso mesmo. Vão sofrer perseguição. Todos os que quiserem viver conforme a palavra deverão contar com a perseguição. Sim, deverão contar. Desde a própria família, você sofre perseguição. Na sua própria família, por querer obedecer a palavra de Deus tal como é. Pela igreja também vai ser perseguido. E a próxima crise vem para provar e purificar a vida de cada um. É isso mesmo. Se você não sofre perseguição, tenha certeza que você ainda não se converteu. Tenha certeza. Por isso que os que verdadeiramente procuram viver segundo a palavra de Deus sofrem resistência na igreja. Serem falados mal, serem perseguidos, inclusive na igreja, com a própria família, e na próxima perseguição vai servir então para provar e purificar a vida de cada um. Queridos irmãos, a perseguição não é nenhuma novidade. Sempre existiu isso. Sempre existiu. Até hoje, os nossos irmãos estão sofrendo na China, no Japão, na Coreia. Muitos estão sofrendo isso. Perseguição, serem mortos. Temos a história de um irmão adventista dias atrás, na China, que foi pegado, foi partido, tudo isso, todos os ossos foi colocado na prisão. Mas Jesus Cristo foi para lá e curou e libertou lá da prisão, saiu da prisão, foi ao encontro dos outros irmãos. Os outros irmãos, quando lhe viram, ficaram admirados como você está vivo. E ele foi orientado com o anjo. Não diga nada. Você tem que sair do país. Peça o passaporte de um dos irmãos. E os irmãos ficaram admirados. Mas como? Você com passaporte que não é teu, com cara que não é teu, como você vai sair? Ele foi orientado. Onde você passar, não expresse nenhuma palavra. Ele saiu com o passaporte de um irmão. Foi no aeroporto, saiu com esse passaporte. Foi investigado, foi perguntado. Não respondeu nada, porque lá tem sistema de captação da voz. Consegue ele identificar a voz, que essa voz é de fulano. Veja para onde nós vamos. Veja para onde nós vamos. As coisas vão sendo cada vez mais difíceis, meus irmãos. Difíceis. E a profecia indica muito bem que a última perseguição vai começar com sanções econômicas. Percebe?
para que ninguém possa comprar nem vender, a menos que tenha a marca da besta. Isso mesmo. Haverá boicote. E o povo de Deus será apanhado exatamente neste ponto. Que todos que concordam com as sanções econômicas mundiais, isso vai interferir na adoração. Isso vai interferir. Assim como o chip não interfere na adoração, a marca da besta não interfere na adoração, mas a marca da besta, estamos a falar aqui sobre o chip, não interfere na adoração, assim como as outras que se atribuem lá, não interferem. Mas a verdadeira marca da besta, que é o falso repouso dominical e o falso repouso sabático, que é o decreto dominical, este vai interferir na adoração. Todo aquele que não aceitar adorar no domingo e ainda querer atender o sábado, estes serão sancionados economicamente. Não é por acaso que o povo de Deus já foi aconselhado que deve procurar um lugar lá no campo. Que é para quê? Preparar o seu lugar. O povo de Deus já foi aconselhado que deve preparar o seu lugar, produzir o seu alimento. Que é para quê? Quando chegar a vez, ficar livre dessas sanções. Caros irmãos, o poder romano está agora sentado no seu poder, preparando o conflito final, recebendo as propostas, e nem será Roma a trazer essas propostas. Porque o mundo em si, a imagem da besta, o mundo e seus líderes do mundo já estão preparando isso. Há poucas semanas atrás, a American Alliance já colocaram lá a proposta do repouso dominical. E lá, nos Estados Unidos, as coisas vão arrebentar lá mesmo. Nos Estados Unidos, que é a segunda besta. A primeira besta é o quê? Roma, a besta que emerge do mar. Ela já levantou a perseguição que obrigou as pessoas à mudança do sábado para o domingo. E isso foi mais forte com a igreja medieval, desde o ano 538 até 1798, quando o Berthier, o general do Napoleão Bonaparte, foi prender a besta, o papado, e assim ele morreu. E assim foi colocada a ferida mortal. Desde lá então, no ano de 1798, o Benito Mussolini voltou de novo a trazer de volta o poder do Papa. Aí começou então a cura da ferida mortal referida a Apocalipse capítulo 13, de 1 até 3, 5 por lá. E como se identifica a besta, a primeira besta, pelas suas blasfêmias? É isso mesmo. Se coloca no lugar de Jesus Cristo. Ela se coloca para perdoar os pecados. E quem, no poder da terra, se colocou, tomou esse poder? É Roma. É Roma, é o único que se tomou neste poder de perdoar os pecados. Confia nos seus líderes, nos seus sacerdotes, para perdoar os pecados. Isso que é blasfêmia, se colocar como Deus. E isso voltará de novo, porque toda essa agitação que estamos a acompanhar no mundo exatamente está a se preparar para voltar a dar o poder supremo, total, absoluto ao Papa. E quem serão os que vão dar? Os próprios homens, os que adoram no domingo, os seus líderes, estão a arrumar as coisas por cá detrás e os seus membros nem sabem disso. Nem sabem disso. Os demônios estão por detrás a preparar o cenário, convencendo as pessoas para aceitar o que os líderes vão dizendo. Porque desde já estão ali todos preocupados em ouvir o que os seus líderes dizem, exatamente o que estamos a acompanhar ali. Profetiza, papá, fala, papá, vai a fundo, papá. A fazer o quê? Colocar em primeiro lugar o que os seus líderes dizem. E no final, meus irmãos, no final, vão aceitar o que esses líderes ainda vão trazer. Que agora concordamos, todos nós devemos adorar no domingo. Será dessa maneira. Porque já estão a confiar-lhes, assim será então, vão confiar nessa orientação que vão receber sobre o domingo. Meus irmãos,
O assunto é sério. O conflito que está aparecendo é muito sério. O conflito vai aparecer de uma forma de surpresa. Perceba, de surpresa. Vamos ler aqui. Diz assim: hoje os líderes mundiais dão as boas-vindas ao pontífice como embaixador da Igreja de Roma e visitam regularmente no Vaticano. Percebe? Os líderes mundiais são os líderes religiosos. Os presidentes, não há nenhum presidente que é eleito e não vai para o Papa. Não há. Todos eles vão para lá. Reconhecimento do seu poder. E nisso, é por esse motivo, o Daniel capítulo 2 mostra lá embaixo o ferro, que é o prolongamento de Roma, que é mais forte, mais duro e que todos lhe rendem homenagem. E esses líderes estão lá a trabalhar juntamente. Os líderes mundiais, religiosos, com os presidentes, para trazer o domingo de volta. Diz ainda aqui, é um mundo de instabilidade sem precedentes, o cenário está sendo preparado para que o pontífice romano se torne o aclamado líder moral do mundo que pode unir as pessoas. Queridos, há dias atrás nós acompanhamos os líderes do mundo a falar que o Papa é o melhor líder que pode ser confiado para a moralidade no mundo. Percebam, queridos irmãos. Estão lá os pontos que demonstram o poder de Roma. O domingo, a imortalidade da alma, são esses pontos mesmo que são mais fortes do poder romano e que esses dois foram abraçados com as igrejas protestantes e principalmente o domingo, que identifica como filhos e filhas de Roma. Queridos irmãos, vamos ler aqui o ponto do grande conflito. O livro Grande Conflito diz aqui, página 492 e 493, diz assim: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei da ordem, como se estivesse comprometendo as restrições morais da sociedade. Quer dizer, tudo que vão trazer os líderes mundiais como sanções, a culpa vai cair sobre o povo de Deus, os que guardam o verdadeiro sábado da Bíblia Sagrada. Perceba, meu irmão. Continuando aqui, diz aqui, acusando anarquia e corrupção e atraindo os julgamentos de Deus na terra. Exatamente sobre as mudanças climáticas. A culpa vai para o povo de Deus que procuram guardar os mandamentos de Deus segundo a Bíblia Sagrada. Serão acusados da deslealdade ao governo. Percebe? Serão acusados de ser desleais. E ainda vão usar ainda versos bíblicos. Porque a Bíblia também diz o quê? Vocês devem obedecer aos governantes do mundo. E assim então, por que não estão a respeitar os governantes do mundo? Mas, como respeitar e atender os governantes do mundo se eles estão a agir ao contrário da Bíblia Sagrada? O que mais importa? 4:19 de Atos dos Apóstolos. O que o apóstolo Pedro e João disseram? Importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Julgais-vos. Primeiro obedecer a vós antes a Deus. E assim eles vão trazer esses argumentos. Que a Bíblia diz que deve obedecer os governantes. Não. Importa primeiro obedecer o quê? A palavra do Senhor. A Deus, não aos homens. Continuando aqui, meus irmãos. Continuando aqui. Como dizia, serão acusados de deslealdade ao governo. Ministros religiosos que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis. Percebe? Os próprios líderes vão trazer isso para as pessoas ganharem coragem a obedecer às autoridades civis, como estabelecidas por ordem de Deus. Nas assembleias legislativas e nos tribunais da justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e, percebe? E condenados. Grande conflito. Isso está nos aguardando. E eu pergunto, meu irmão, você está pronto para receber essa acusação?
Está pronto para isso? Os Estados Unidos é o braço forte que está a trabalhar a favor de Roma. É isso mesmo. E já está claro lá, no Apocalipse capítulo 13, a primeira parte fala de Roma. A segunda parte, a partir do versículo 11, 12, 13, para lá, até o final, fala exatamente da segunda besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos. Lá está claro de que os Estados Unidos, a segunda besta, trabalha em favor da primeira besta que recebeu a ferida mortal e que curou e vivia. Está claro, leia isso, está escrito lá. Então, os Estados Unidos, que ganhou a sua potência, a sua independência em 1776, este mesmo é que no último, segundo o que se revela lá, que ela tem 2 chifres, que são 2 poderes, o poder civil militar e o poder religioso. No final, haverá essa união dos 2 poderes, poder religioso, poder militar. E ela então vai falar como o dragão, como está escrito lá. Ela falará como o dragão. E este mesmo é que vai trabalhar então com os seus líderes para assim trazer a marca da besta. Será lá, nos Estados Unidos, que vai ser promulgado o dia do domingo como dia de adoração. Desde lá então, este é o sinal que o povo de Deus não pode mais demorar. Tem que sair para o campo. É isso mesmo. Basta se promulgar. Será o momento que o povo de Deus deve abandonar a cidade para o campo. Porque o mundo inteiro vai se reunir. Vão afastar a liberdade religiosa, inclusive os cristãos, inclusive os protestantes. Vão afastar a liberdade religiosa, colocar agora a voz humana, a concordância dos homens do mundo, os líderes religiosos, para assim colocar a obediência à voz deles. O domingo vai ser colocado como o ponto focal de adoração. Aí será então, no conflito iminente, sábado, domingo, esses 2 pontos serão os pontos de grande batalha. A verdadeira marca da besta é o domingo, quando for promulgado. Naquela altura, o povo de Deus será envolvido e colocado em marcha para pregar o evangelho sem nenhuma restrição, sem nenhum receio. O evangelho, a pregação do evangelho de forma agressiva será aquele momento. E cada um de nós será colocado então para pregar esse evangelho sem nenhuma demora. Vamos receber a chuva seródia para assim estarmos a pregar nessa altura, quando todo mundo ser advertido e cada um decidir sozinho que eu prefiro estar do lado dos homens. Nesse momento é que terá então a tal dita a marca da besta. Do outro lado também estará o outro povo que vai dizer que eu prefiro obedecer a Deus pela sua santa palavra. Estará então com a marca de Deus, que é o sábado do Senhor. O mundo agora divide-se em 2 lados. Os que obedecem a Deus pela santa palavra, guardando os 10 mandamentos, incluindo o santo sábado. E os que obedecem aos homens, segundo a orientação dos homens, o domingo, terão então a marca da besta. Queridos irmãos, aqui cada um terá a sua decisão final. Meus irmãos, essa é uma questão de decisão. Desde já o evangelho está sendo tratado. Segundo o Apocalipse 16, versículo 14, nos mostra lá que existem, no contrário de Apocalipse 14, versículo 6, 7, 8 até 12 por lá, que mostra as 3 mensagens angélicas. Também o Apocalipse 16, no meio de derramamento das pragas, nos mostra quem são os provocadores das pragas. Os 3 espíritos imundos, também as 3 mensagens angélicas diabólicas, que eles estão a fazer milagres, a convencer as pessoas
com os mesmos milagres, enquanto por detrás estão a preparar as mesmas pessoas para aderir à marca da besta. E aí entra a nossa advertência aqui. Cuidado. Eu não sei se a sua igreja faz essas campanhas de cura, de libertação, de milagre, não sei. Se coloca em primeiro lugar os milagres, a libertação, não sei. Não sei. Tem muitas igrejas, eu já fui assistir, participar em algumas igrejas, que o ponto focal, o ponto mais alto da igreja é o momento em que dançam. Estou assistindo isso. Quando entram lá os grupos, começam a dançar, é um momento mais alto do que do estudo da pregação. Querido, entenda. Deus está preocupado que você possa conhecer a palavra. Colossenses 3, versículo 16 diz que a palavra do Senhor habite em vocês abundantemente. Deus investe no conhecimento do seu povo para se livrar dos enganos e cair na marca da besta vindoura. E do outro lado, Satanás está a usar com os seus demônios esses 3 espíritos maus, usando os homens falsos, os pregadores falsos, para preparar as pessoas a aderir à marca da besta. Por causa de quê? Falta do conhecimento. E aqui, meu irmão, é aqui onde eu quero te chamar a atenção. Estude conosco. Prepare-se para o último grande engano. Para o último ponto do estágio do grande conflito. É o tempo esse de preparação. A você que é adventista do sétimo dia. Você, o povo de Deus. Você que guarda os mandamentos de Jesus Cristo. É tempo esse de se preparar. Porque este assunto que estamos a estudar aqui vai chegar de forma surpreendente. E muitos não estão preparados. Tal como nós vimos no livro que acabei de citar, Vida no Campo, o povo de Deus é aconselhado agora a se preparar para a vida no campo. Temos que nos preparar agora para a última grande crise. Esta é que é a missão da Igreja de Deus agora, neste tempo. Não de sentar, não de brincar, não de relaxar na igreja. Percebe? Escreva aqui nos comentários de onde é que você está me assistindo e qual é o seu sentimento diante dessa última grande perseguição. Desde já, escreva aqui nos seus comentários. Eu quero acompanhar como está sendo a sua preparação para a última grande crise e como que você está a ver a situação da igreja hoje, nos últimos dias, diante desta crise iminente que está diante de nós. Eu te aguardo daqui em breve. Partilhe este vídeo, esta mensagem para as demais pessoas, nos seus grupos, nos outros grupos, nas outras redes sociais. Partilhe isso para que assim possamos advertir mais pessoas. Eu te aguardo para a próxima lição. Que o Senhor te abençoe.